Olá, meus irmãos da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Aqui quem vos fala é o diácono Messias Lamin. Espero que ao receber essa mensagem você esteja muito bem. Agradeço muito a todos vocês que têm prestigiado os estudos da Segunda Igreja Batista em Gramacho, que têm dado audiência ao nosso trabalho. Muito obrigado aí pela dedicação, obrigado pelo seu empenho. Em nome de Jesus, eu sou muito grato. Que Deus vos abençoe sempre. Nós estamos aí na segunda lição, da nova revista. Olha ela aí, segunda lição. Quando a adversidade é a injustiça. Isso, hoje nós vamos falar de José. Isso mesmo, né? No último domingo nós falamos, né, sobre Abraão e hoje nós vamos falar sobre José. Isso mesmo, José. Então, eu quero te convidar a fazer a leitura da do nosso texto, né? Do nosso texto de hoje, que vai estar em Gênesis, capítulo 37, do verso 1 até o verso 36, lá no finalzinho. Nós vamos entender um pouquinho essa história aí da venda de José. É um texto bastante conhecido, tenho certeza que você, em algum momento, já leu, né, essa história. Mas hoje nós vamos falar sobre essa questão da injustiça, né, entendendo um pouco aí como isso pode ser interpretado também para os dias de hoje, para esse momento que nós estamos vivendo aí de distanciamento, de pandemia, enfim, essas histórias todas que tem tomado o nosso tempo, a nossa mente e muitas das vezes o nosso coração, não é mesmo? Pois é. Te convido, então, para a gente fazer a leitura do texto áureo da nossa revista. Isso mesmo. Vamos lá, então? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando os contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrados aos feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: Vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou
quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhes perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os vi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. Em algumas traduções até fala sonhador mor, né? E agora vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tire a vida. E acrescentou: não derrame sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa e agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores de ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Amém? Essa história aí de José sendo vendido pelos seus irmãos realmente é triste, né? A gente, quando vê isso, a gente percebe o ódio que existia, né, nos irmãos de José, a inveja que existia nos irmãos de José, e a gente percebe que isso que aconteceu há tantos anos, né, não é uma história tão real nos dias de hoje, porque a gente também percebe que até hoje a gente vê famílias sendo destruídas por inveja, né, por causa de ódio, né, entre os irmãos. Muito triste isso. Mas eu queria trazer à tona aqui para você, meu irmão, minha irmã, exatamente falando sobre esse tema, né, da adversidade, quando a adversidade é injustiça, para a gente fazer aqui, então, a nossa reflexão de aprendizado para a nossa vida, como a gente pode aplicar isso, né? Como que eu e você, nós podemos aprender com isso que foi aqui a história, o texto lido aqui sobre José. Que lição, então, nós temos para a nossa vida, para os dias de hoje?
Eu queria chamar a sua atenção, na semana passada nós, então, falamos aí sobre Abraão, não foi mesmo? Nós tratamos aqui sobre Abraão, nós falamos sobre a história de Abraão, a adversidade lá, né, de Abraão, quando ele teve ordem de Deus para sacrificar a Isaac, né, seu único filho, e ele obedientemente seguiu. Quando nós vemos aquele momento ali de Abraão, só fazendo um pequeno review aqui, a gente vai perceber que Deus restaura os relacionamentos do homem consigo mesmo a partir dessa fé de Abraão. Entende? A gente percebe nitidamente como que Deus restaurou os relacionamentos, como é que Deus realmente mudou ali a vida, né, daquele povo a partir daquilo que Abraão, então, tomou de atitude, né, junto a Deus. Outra coisa, nós podemos tirar 3 lições também sobre esse aprendizado que Abraão, então, nos dá. A primeira fala exatamente sobre as provações. As provações, elas são inerentes à nossa vontade, elas virão. E nós aprendemos aqui, né, que as provações, eles são aqueles momentos pedagógicos, né, que nós temos com Deus. São os momentos pedagógicos, momentos em que Deus está nos ensinando. Então, as provações, elas são inerentes à vida humana. A outra coisa é a obediência incondicional de Abraão. Isso mesmo, ele não questionou. Né? Ele não questionou. Né? E, por último, a confiança em Deus. Então, é preciso confiar em Deus. Então, eu queria muito que você ficasse com esses 3 pontos, né? Para a gente iniciar hoje a nossa lição aqui, né? Junto com a história de José. E nós vimos aqui, então, dentro da história, do texto que nós lemos, né? Como que a injustiça se fez presente naquela família. Quando nós começamos a leitura do texto, a gente vai ver que havia ali, né, e muito claro no texto, a indicação de que Jacó amava demais a José. Até porque ele teve José na velhice. Né? E o que isso significa? Né? O que isso significa? Olha, hoje nós temos vários pais que são que são pais na idade de serem avós. É verdade, aqui onde eu moro mesmo, né, tem um senhor e o filho mais novo dele beira aí os seus 35 a 38 anos. E ele casou, né, com outra pessoa recentemente, e essa pessoa teve uma filha. Então eu encontro às vezes eles aqui. Ele deve estar beirando aí os seus quase 60 anos, e ele com a filha é a coisa mais linda. A menina é linda também, tem aí uma faixa, deve estar hoje com uns 3 anos, mas o relacionamento é diferente entre eles. É nítido, porque ali está muito a experiência, né? Ou seja, esse pai, ele já viveu muita coisa, então ele já é um pai muito experiente. E aquele filho, que deveria ser neto, né? Porque eu creio que ele já tem até neto, é diferente. Né? Então é lindo o relacionamento deles. Eu lembrei disso quando li a história, então, aqui de Jacó e José, porque já é um nível de experiência diferente. Né? Quem é avô sabe, né, o que eu estou falando, e quem é pai também sabe e entende que o seu terceiro filho, né, digamos assim, o seu segundo filho, terceiro filho, o tratamento já é um pouco diferente do primeiro, porque você já é mais experiente, não é verdade? Pois é, então isso também acontecia com Jacó lá. E a gente vai percebendo que Jacó, então, ele tinha, né, uma relação com José muito próxima, muito diferente. E isso gerou nos irmãos raiva, ódio, porque eles entenderam que Jacó amava José, né, em detrimento deles, mais José. Tá? Então, isso acabava deixando eles de coração duro.
E isso está muito claro na palavra de Deus. Fica um outro ensinamento aí também, né? Com relação à forma de tratar, a forma de cuidar dos filhos, não é verdade? A gente não pode despertar esse sentimento nos nossos filhos. Então, mas a lição aqui, voltada a José, deixa claro que Jacó tinha um relacionamento diferente com José. E José, então, ele, por sua vez, ele não se importava com isso. Ele amava seus irmãos. Ele se apoiava nos seus irmãos. Ele tinha os seus irmãos até como confidentes, né? Aquilo que a gente encontrou aqui na palavra de Deus, né? E José era uma pessoa autoconfiante. Ele tinha a sua autoconfiança exacerbada, o seu conhecimento pessoal, a sua proximidade com Deus, deixava ele muito confiante. E isso também deixava os seus irmãos muito mais chateados, porque via em José uma felicidade exacerbada, né? E isso era algo que incomodava bastante aos irmãos de José. Então a gente percebe a autoconfiança de José moldada também por uma série de fatores que Jacó já havia passado para ele, porque naturalmente Jacó já tinha compartilhado com ele várias experiências, né, vividas com Deus, não é mesmo? Muito bem. Então nós vamos começar a entender um pouco essa história aí, né, sobre os nossos dias, né? A sabedoria e a confiança são marcas indeléveis que caracterizam a personalidade de José, ganhando o coração de todos que o cercavam. A gente percebe nitidamente que José era uma pessoa que ganhava pessoas, né? Um líder nato, né? Ele ganhava, ele aproximava, ele contava as suas histórias para os seus irmãos. Você lê na palavra que enquanto seus irmãos odiavam ele, né? Ele não se importava, ele contou o primeiro sonho, contou o segundo sonho, né? Reuniu todo mundo para falar, porque ele era inocente com relação a isso, né? Um garoto, um jovem, que queria ver nos seus irmãos apenas, né, os heróis que ele enxergava, ou seja, as pessoas que ele podia confiar, né? Então, isso aí da parte de José era muito bacana. Quando seus irmãos odiavam ele, ele contava tudo para os seus irmãos, né? E, ao mesmo tempo, ele tinha a confiança de Jacó, né? E Jacó acreditava, confiava em José. Então, isso era algo que deixava a família bastante ciumenta ali, né? Uma outra coisa, né? Os que conheceram a José logo perceberam que Deus estava com ele em qualquer coisa que o fizesse, ou onde quer que ele fosse, né? Então, a gente percebe nitidamente ao longo da história de José o quanto Deus acompanhava José na sua caminhada, o quanto Deus estava com ele na sua caminhada. E é óbvio que isso despertava ciúme, né? Inveja também nos seus irmãos. Porque ele era uma pessoa feliz, ele era uma pessoa que tinha o apoio, né, dos pais, principalmente, né? E achava também que tinha dos irmãos, né? Mesmo mediante a tudo aquilo ali, ele achava que apesar do ciúme, os irmãos gostavam dele, né? Então, isso era tranquilo, José não ficava pensando em outra coisa, né? Então, a gente vai percebendo essas mudanças aí acontecendo. Então, ao observarmos, né, então, as injustiças, né, que cometeram com José ao longo da sua vida, é isso que a gente quer tratar aqui também. Um homem, né, que passou muitas injustiças, que viveu muitas injustiças. E, às vezes, a gente encontra pessoas assim, pessoas que vivem em algumas injustiças, mas que, às vezes, também lhe falta sabedoria para enfrentar os momentos que elas vivem. E é muito importante saber e dizer o seguinte, não é não é o fato, né, o tamanho da coisa que você vive, o problema que você vive, mas a forma como se reage ao problema. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Todos nós vivemos dificuldades. Agora, como que nós reagimos a essas dificuldades? É isso que vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia. É isso que vai fazer a gente ter mais ou menos força. É isso que vai fazer a gente se transformar. Na medida em que a gente se coloca
para o aprendizado, se coloca para as mudanças, se coloca para o crescimento, né? Então, quando a gente olha o processo de José, a gente começa a ver exatamente o quanto ele tem aí a nos ensinar a respeito disso. Bom, o primeiro pilar aqui da nossa lição vai falar sobre a injustiça da família, né? Já pincelei com vocês algumas coisas, né? Mas quando a gente olha no texto, a gente vai percebendo que José tinha um tratamento diferenciado, como eu disse, né? E mais, né? Jacó havia feito para ele, né, uma túnica especial. Essa túnica de José é que vai ser devolvida depois com sangue lá do cordeiro, né? Então, do cabrito lá. Então, assim, essa túnica, e ela era uma túnica especial, feita somente para ele. E isso, então, você entender como era alvo de ciúme por parte dos irmãos, que é exatamente essa túnica que é devolvida, suja de sangue, entende? Então, José, ao ser vendido, ele é vendido praticamente, né, com as roupas de baixo, como realmente escravo que era, porque escravo não usava túnica, né? Então, tiraram as túnicas, tiraram a túnica dele e devolveram aos pais sujos de sangue. E o pai, obviamente, Jacó reconheceria, porque foi ele que fez. Então, ele sabia que aquela túnica era a túnica de José. Então, é muito importante a gente entender esse movimento que acontece aqui, né? O quanto isso, de fato, representa para a história, né? Porque a túnica tinha um valor ali, né? Representava algo, e isso chama atenção aqui, porque era algo que o pai havia feito, era um presente de Jacó para José, e isso magoava também os seus irmãos, né? E é interessante ver que a única pessoa que o defende é Rúben, né? E aí descobre depois que por um momento que ele sai de perto do grupo, José é vendido. Então, depois quando ele volta, fica chateado, revoltado com aquilo, né? Porque não era para fazer aquilo que fizeram. Mas, enfim, né, o favoritismo de José era muito claro dentro da família. As pessoas tinham em José, né, uma certeza de que ele precisava sair, né, porque, como eles mesmos chamam aqui no texto, né, o sonhador mor, né, pessoa que vivia sonhando, achando que a gente ia se ajoelhar aos seus pés, né, que a família, os pais, a mãe, enfim, iriam se ajoelhar aos seus pés. Uma outra coisa que irritava muito os irmãos era que José, por ele era de confiança de Jacó. Então, ele contava tudo para Jacó. Então, os erros dos primos, dos amigos, dos irmãos, ele contava, né? Porque ele era sincero, leal, honesto, né? E isso magoava, né, os demais irmãos também, né? Isso ia transformando aquela relação ali em algo que não era agradável para os irmãos, né? E aí, então, ocorre a injustiça, né? Ou seja, José ele é vendido para os ismaelitas, né? E é importante a gente observar aqui, né, o quanto esses irmãos detestavam, odiavam José. Só que, por sua vez, José tinha um comportamento totalmente diferente em relação a eles, né? Porque José gostava deles, porque eles eram sua família. E é isso que a gente tem que olhar. O quanto as pessoas, às vezes, depõem contra a gente, falam coisas a nosso respeito, mas qual é o troco que a gente dá, né? José tem muito a nos ensinar a respeito dessa relação familiar aqui, né? Às vezes a gente quer pagar com a mesma moeda, a gente quer ser o agressor também, e isso nem sempre não vai ser bem-vindo. Então, é muito importante uma reflexão aqui, procurar entender essa relação entre você e o seu próximo, não é mesmo? Pois é. E aí nós vamos ver, então, essa injustiça, né? A injustiça cometida por José. Eu queria chamar a sua atenção para o texto, porque o texto fala assim, e eis que eles percebem de longe uns ismaelitas. Você se lembra quem fundou o povo ismaelita? Se lembra? Pois é. Você se lembra
quem foi o filho que Abraão teve fora do casamento autorizado por Sara? Qual era o nome dele? Ismael. Lembra? Pois é. Os ismaelitas é a nação de Ismael. Ismael, filho de Abraão. Isso mesmo. José foi vendido para os filhos de Ismael, ou seja, filho de Abraão. Eram parentes, né, deles. Eram parentes. Porque Jacó, né, era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Não é isso? Então, no fundo, você tinha aí o quê? Um tio aí na história, né? Pois é. Que coisa, né? Então, e aí os ismaelitas levam, então, né, compram a Jacó e levam ele, compram a José e levam ele embora. E aí começa aqui, né, essas injustiças, né, que a gente começa a dizer. Primeiro a venda, né? Depois, nesse contexto, José foi absurdamente injustiçado pelos seus irmãos. Só que os ismaelitas, eles repassam o escravo, né, entre aspas, José, para a família de Potifar, né, ou para Potifar, que era um servidor do rei muito rico. Então, nós vamos para a segunda injustiça na vida de José. Bom, a primeira foi a vendida pelos irmãos. Enquanto a família não gostava de José, os irmãos, melhor dizendo, não gostavam de José, ele, pelo contrário, tinha um relacionamento bom, ele gostava de estar ali. Daí os irmãos vendem José. E ele, então, você não vê José aqui se debatendo, esbravejando, muito pelo contrário, a gente percebe um José submisso aqui, né? Um garoto ainda, 17 anos ali, submisso. E aí os ismaelitas levam José, então, para o Egito, e lá ele é vendido para a família de Potifar. A família de Potifar, que é um oficial, né, do rei, muito rico, ele então usa José, escravo, né, foi vendido como escravo, então ele usa José assim como escravo. E nesse período que ele está na casa de Potifar, a esposa de Potifar tem um agrado por ele, gosta dele, e tenta então ter uma relação sexual com ele. Ele nega. Por quê? Porque a história de José é uma história de homem, de servo de Deus, confiante em Deus, um homem que tinha, né, por mais jovem que ele fosse, uma fé inabalável, acreditando no Deus. Lembra de quem ele é neto? De Abraão. Lembra disso? Pois é. Então, ele tinha uma fé inabalável. Então, no momento em que a mulher de Potifar, você vai encontrar isso lá no capítulo 39 de Gênesis, tenta, então, ter relações sexuais com ele, um cara jovem, naturalmente bonito, ele nega isso. Ela, então, difama ele, né? Ela, então, diz que ele a tentou seduzir. Ele quis atacá-la, né? E aí, o que aconteceu? Essa difamação, né, essa injustiça, leva José para onde? Para, isso aqui não é hashtag, é prisão. Prisão. Leva José para a prisão, né? Então, nós vamos perceber essa difamação. Quanto você tem ouvido falar nessa palavra hoje? As pessoas sendo difamadas. Pois é. Houve um tempo que isso não era tão forte como é hoje. Mas hoje, assim, forte no sentido de divulgação, né? Mas hoje, com o advento da rede social, isso é na hora, no ato, né? É muito rápido que isso acontece. Então, qualquer coisa que aparece na internet, uma rede social da vida aí, rapidinho toma uma proporção absurda. Milhões de pessoas ficam sabendo, comentando, né, falando sobre isso. Então, hoje, isso é algo muito pesado. Isso é algo que tem destruído vidas, que tem acabado realmente com muitas pessoas. E até dizer que não foi aquilo, já foi, né? Porque as pessoas não acreditam mais. Então, e outra coisa,
E, às vezes, isso acontece no seu trabalho. Às vezes você é difamado no seu trabalho por alguma coisa, que por inveja, por perseguição, as pessoas querem, de alguma maneira, te prejudicar. Na família, né? Nós acabamos de ver aqui a história, estamos vendo a história de José. Na família também isso acontece. Então, essa difamação, essas coisas que a gente vendo não é de agora. Mas como tratar isso? O silêncio de José aqui. Ele não negou o seu Deus, não usou nada do que tinha para se defender. Ele só disse que não foi ele, mas não acreditaram. Então, o Potifar acreditou na esposa e não em José, porque ele era escravo. Escravo não tem voto de confiança. Demoraria muito para ele virar, ter esse voto de confiança. Muita convivência, né? Até porque ele estava recente ali, né? Então, não confiaram nele, não iriam confiar nele, né? Então, essa difamação, essa injustiça que acontece. Então, quantas vezes também não somos injustiçados e difamados? Muitas vezes, né? Então, o que nós podemos perceber aqui é exatamente esse comportamento de José, né? O que nós temos que aprender aqui é como tratar tudo isso, de que maneira nós tratamos isso. E se nós lembrarmos que somos servos de Cristo, né? Cristo foi difamado, Cristo foi injustiçado, né? E ele ficou ali ouvindo tudo aquilo, né? E apenas orava a Deus pelas pessoas, né? Orava a Deus pelas pessoas. E José também, aqui em silêncio, aceitou ali o castigo que lhe foi imposto, né? Então, o que nós devemos fazer é orar. Se tiver uma oportunidade para você se defender, você se defenda, mas nunca acusando. Ore a Deus, peça sabedoria a Deus, para que Ele possa te usar no momento certo, para que Ele possa levar as palavras até o seu coração, para que você possa se livrar daquele momento. Ou, pelo menos, mostrar que é um servo de Deus, porque você não pode deixar em nenhum momento de transparecer que você é um servo de Deus, por pior que seja a situação. Então, a gente vai percebendo exatamente esse comportamento aí de José, né? Um comportamento muito diferente, um comportamento de um homem, um servo de Deus com fé, perseverança, né? Tem uma coisa importante que eu ressaltei aqui também na revista, que diz assim, ó, a presença de Cristo, porém, não é assegurada sem que lhe sejamos fielmente obedientes. Vou repetir. A presença de Cristo, porém, não é assegurada sem que lhe sejamos fielmente obedientes. Pois é. E aí essa é a pergunta aqui. O quanto nós somos obedientes a Deus, né? Então, nós podemos experimentar todo tipo de coisa que a vida nos proporciona, né? Mas a questão é conquistar a confiança das pessoas. E José não tinha essa confiança com o Potifar, mas ele começou a conquistar essa confiança logo depois. Então, José demonstrou total confiança em Deus, apesar das tentações e injustiças sofridas no Egito. Total confiança em Deus. Você pode experimentar o mesmo sucesso na vida ministerial, liderança, se, como José, seu coração estiver comprometido com Deus. É verdade. Então, isso é importante. Isso é importantíssimo, né? Então, a presença de Deus, a presença sobrenatural de Deus na vida, na nossa vida, assim como tinha na vida de José, ela é real. Deus está fazendo por nós. Deus está nos guiando. Deus está na direção das nossas vidas. E nós precisamos deixar isso sempre muito claro na nossa mente, no nosso coração. Ele é o Senhor. Se você o serve, se você tem fé nele, creia, acredite. Isso vai passar, isso vai mudar, né? Então, a presença sobrenatural de Deus, ele vai nos honrar no momento oportuno. Agora, em nenhum momento
por tudo que o José conseguiu, agora a gente vai ver a seguir, ele deixava de referenciar a Deus. Todos os sonhos, tudo que ele revelava, ele dizia que era em nome de Deus, em nome do Senhor. E isso que é interessante. Não era ele, entende? O dom era dado por Deus e ele sempre reverenciava a Deus, que era o seu Senhor, né? Então, a presença sobrenatural do Senhor na vida lhe assegurará que seu trabalho honrará o nome e o propósito de Deus. É isso, é o que Deus quer de cada um de nós, né? E por mais que nós vivamos ou tenhamos, num determinado momento, um cenário sombrio, com perspectivas não muito claras, com dificuldades, olha, eu posso te dizer o seguinte: se Deus está na história, se você confia em Deus, as coisas vão passar e você vai ser vitorioso, vitoriosa. É isso que você precisa confiar. A injustiça é do homem, a injustiça não é de Deus. Deus é justiça. Então, é nele que nós devemos confiar, assim como José confiou, né, nele aqui. O terceiro pilar da nossa lição vai falar exatamente sobre a injustiça e que de José sendo esquecido na prisão. Então, vamos para a terceira injustiça, né? Você sabe que depois que José foi acusado lá de assédio sexual, ele foi jogado na prisão. Mas José era um homem bom, de bom coração. O que aconteceu quando chegou na prisão? Ele fez amigos. As pessoas passaram a conhecê-lo e perceber que ele era uma pessoa boa e capaz, inteligente. Sabe o que aconteceu? José virou administrador carcerário. Isso mesmo. José passou a administrar a prisão, né? Então veja que coisa interessante. E a partir disso, ser um homem bom, capaz, né? As pessoas passaram a conhecê-lo. E ele revelou lá que ele conseguia interpretar sonhos, né? Porque ele revelou o sonho lá do cozinheiro, né? Do copeiro. E o que aconteceu aí, né? Ao revelar isso, o copeiro então disse para ele: o dia que eu sair aqui da prisão, tá? Eu vou me lembrar de você. Pois é. E isso aconteceu. O copeiro saiu da prisão, mas esqueceu de José. Então, uma outra lição que fica aqui, né? Confie em Deus. O homem tem amnésia, é verdade. Mas Deus não tem, não. O homem tem amnésia, Deus não tem, não. Então, José, por isso, ficou mais 2 anos esperando o quê? Outra oportunidade. Às vezes a gente está aí buscando algumas oportunidades e ela não vem. Não vem porque ainda não é a hora. Não vem porque Deus ainda não liberou, né? Não vem porque nós estamos aprendendo alguma coisa nesse percurso até chegar o dia da nossa chance novamente. Então, espere em Deus. Foi isso que José fez. E José, então, ficou na prisão durante 2 anos até entrar na presença de Faraó, quando foi chamado para interpretar um sonho e não enfrentar um julgamento. Então, ali, Deus, então, abre as portas para José por causa do seu talento, entende? Por causa do seu talento, por causa da sua capacidade, entende? É isso que a gente tem que entender. Você, todos nós temos a nossa capacidade, nosso talento. Aonde você está aplicando isso? Entende? Então, isso é importante você também entender. Que Deus tem feito mudanças nas nossas vidas o tempo todo. E aí descubra onde você pode aplicar o seu talento. Mostre para quem interessa, quem possa resolver e te ajudar. E Deus vai te dar essa oportunidade, vai abrir essa porta para você, né? E aí, essa é a questão. José, então, de prisioneiro e escravo, né? Melhor dizendo, prisioneiro, primeiro escravo, depois prisioneiro, passa então a ser um homem de confiança, né? De confiança, né? No Faraó. Então, isso é que é importante a gente entender aqui. O que de fato Deus tem separado para cada um de nós, a partir da nossa paciência,
da nossa fé, da esperança que a gente tem dedicado nele? O que ele tem separado para nós? Isso vai vir, isso nós vamos descobrir quando nós, de fato, sabermos ter paciência e esperar em Deus. No momento oportuno, Deus vai abrir a porta. Isso mesmo, no momento oportuno, porque é Ele que sabe todas as coisas. Então, no momento oportuno, Deus vai abrir a porta para você. Acredite nisso. E nós vamos vendo, então, toda essa modificação, né? Essa mudança na vida de José. Né? Você está enfrentando alguma situação aparentemente desesperadora? Pois é. Se você estiver, seja no trabalho, na sua casa, na sua escola, e a dica é siga o exemplo de José, né? Realizado a cada pequena tarefa da melhor maneira possível. Deixa eu te contar uma coisa, José, nos seus piores momentos, foi o melhor dos homens. Para Potifar, foi o melhor funcionário. Na prisão, foi o melhor prisioneiro. Para Faraó, foi o melhor funcionário. Então, não importa a condição, o momento que você está vivendo, seja o melhor naquilo que você for fazer. Deus há de te recompensar. Deus há de te recompensar. E é isso que a gente tem que passar a perceber a partir dessas intenções, né, que Deus tem separado para nós. Sejamos o melhor naquilo que iremos fazer. E José foi esse homem. Né? E Deus proveu, Deus abriu as portas, então, para José aí. Né? Então, José, ao invés de usar a situação para fazer-se grande, ele transformou os sonhos em poderosos testemunhos do Senhor. Então, onde quer que José estivesse, as pessoas sabiam que ele era o servo de Deus, que ele não deixava de fora o seu testemunho, né? Seja quando o mordomo de Faraó foi liberto da prisão, né? Mesmo ele esquecendo José, José foi paciente, né? Então, só depois de 2 anos que ele teve outra oportunidade para se livrar, para sair daquele momento. E a fé de José, no entanto, era muito grande e ele estaria pronto para a próxima chance. E ele realmente estava pronto para a próxima chance. Então, ainda assim, em tudo isso, José não esquecia que tudo vinha de Deus, que os créditos não era dele, era de Deus. José fazia questão de falar isso. Os créditos não são meus, são de Deus. É Deus que faz as coisas. Eu sou apenas um instrumento. Essa é a visão que nós precisamos ter aqui. Né? Então, nós devemos ter cuidado de fazer o mesmo. Tomar a honra, para nós, é uma forma de roubar a honra de Deus. Toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus. Isso que eu estou fazendo aqui, colocando esses vídeos aqui para vocês. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Eu sou um privilegiado por participar desse momento. Mas é Deus que dirige todo esse momento. É Deus que comanda esse momento. Então, que isso fique muito claro. Não sou eu, é Deus. Eu sou só um instrumento. Então, eu quero muito que você também coloque sempre nas mãos de Deus, como a gente tem aprendido aqui com José, com Abraão, com muitos outros. Não deixe de honrar a Deus nos momentos. Então, provavelmente, a gente não vai interpretar nenhum sonho, não é isso? Ninguém vai pedir a gente para interpretar sonho aí, penso eu, né? Nesse momento. Mas naquilo que você fizer, deixe claro que você é um servo de Deus, que o Espírito de Deus está em você. Deixe isso muito claro. Que Deus possa honrar, né, você através daquilo que você mostra também. Que Deus há de honrar. Então, assim, para onde você falar, parentes, vizinhos, amigos, trabalho, deixe claro que Deus está atuando. Então, o treinamento de José, para ele se tornar quem ele se tornou, né? Antes, ele passou por ser escravo. Depois, ele passou por ser um prisioneiro. Então, aí sim, passando por essas situações, ele aprendeu também a importância de servir a Deus e aos outros. Ele não começou de cima. José começou de baixo. Entende? Ele entendeu o problema de todo mundo aqui embaixo.
para depois, quando ele chegasse no poder, né, com o poder nas mãos, ele tomaria, então, atitudes que pudessem ajudar as pessoas. Isso é uma grande lição, profissional, principalmente, né? Então, honrado por Deus em todas as adversidades. José foi honrado por Deus. Deus usou até as más ações dos irmãos de José para cumprir o seu plano. Não é verdade? Então, isso é algo fantástico, né? Talvez as pessoas reclamem, né? Mas eu costumo também dizer que todos aqueles problemas que um dia você já viveu, que nós vivemos, lá na frente ele vira bênção para alguém. Quando você passa pelas suas lutas e vence, e você fala isso para alguém, você fortalece essa outra pessoa a ela viver e vencer as lutas dela. Entende? Foi isso que aconteceu com José aqui. Todos os problemas que ele passou serviu para fortalecer a ele e a todo o povo do Egito depois, porque ele tinha um conhecimento muito forte, né? O povo de Israel depois, perdão. Ele tinha um conhecimento muito forte do que o povo de Israel precisava. Tanto que pela fome o povo é levado para o Egito e lá José é o governador, né? Um judeu. E é importante entender isso a partir exatamente da missão que Deus tem dado a cada um de nós. Então, Deus tem honrado, né? Deus tem honrado. Tanto que lá em Gênesis 50, 20, olha o que ele fala, José. Vós bem intentastes mal, fala isso para os irmãos dele. Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o tomou em bem, o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Isso é José falando para seus irmãos. Todo o mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bem, para ajudar um povo, que foi o povo de Israel. Que bênção, né? Que maravilha de Deus, né? E é assim, irmãos, que Deus age na adversidade, né? Por mais que sejam injustas as coisas que a gente vive, Deus transforma isso em algo melhor, em algo bom. E é nisso que a gente tem que estar apto, capaz de entender, né? Então essa é uma demonstração de como Deus nos perdoa e nos cobre de bondade, ainda que tenhamos pecado contra Ele. A palavra de José sobre seus irmãos é uma demonstração de perdão de Deus, que José perdoa os irmãos. E esse perdão de José é uma demonstração de como Deus também nos perdoa. Não levou em conta os nossos pecados, os nossos erros. É isso que é importante. Então, se lhes despedirmos, alcançaremos o mesmo perdão e as mesmas bênçãos. Lindo isso, né? Maravilhoso. Isso que a gente tem que se apropriar, é isso que a gente tem que viver nos nossos dias, perdoar uns aos outros, estar juntos uns aos outros. Mais do que nunca nós precisamos disso em nossos dias. Então José tinha provado disso e ele sabia o que estava falando naquele momento, sendo usado por Deus, né? Então o perdão de José é uma demonstração de como Deus também perdoa todos nós. Não é isso? Então que nós possamos ser como José, tendo uma visão clara do nosso momento atual, sem julgarmos as pessoas, sendo como Jesus disse, né? Se nós formos como crianças, como nós herdaremos o céu? José era uma criança, coração puro, aberto com seus irmãos. Enquanto seus irmãos estavam com maldade com relação a ele, ele não tinha maldade com relação aos seus irmãos. E todas as injustiças que José sofreu, em todos os momentos, ele passou confiando em Deus, acreditando em Deus, entregando para Deus a sua vida, porque cada passo que ele dava, ele mostrava que ele era um bom homem, um bom servo, um excelente representante de Deus aqui na Terra. Devemos ser um excelente representante de Deus aqui na Terra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus dê paz, saúde, fortaleça a vida de cada um de vocês. E que esse exemplo de José sirva para a sua vida a cada dia. Deus te abençoe e até a próxima.